Isso. Você que trouxe sua Bíblia, seja ela num aplicativo, no telefone, no tablet, ou um livro tradicional, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, essa é a leitura de hoje. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Se você quer encontrar na sua Bíblia, ótimo, você pode marcar, pode destacar e depois ler em casa. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Não é um livro tão comum, né? A gente lê assim, mas está aí na Bíblia, viu? Garanto para vocês. 2 Crônicas 32, 7 e 8. Quem está procurando e achou, diga amém. Amém. Se você não achou, faz de conta. Faz aquela cara que é verdade. Nossa, oh Jesus, amém. E está lá em Josué. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Se você não tem Bíblia e não tem como acompanhar, não tem problema. Você pode seguir a gente aqui na projeção, que tudo que vai ser compartilhado vai ser falado e lido também na projeção. E o versículo está lá. Amém? Versículo 7 diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Coloca a mão no coração. Senhor, essa é a tua palavra que é poderosa. Ela que nos alimenta, ela que nos sustenta, ela que nos liberta. Nós pedimos que essa palavra, Deus, encontre lugar dentro de nós para fazer morada e para frutificar. Que nós possamos não ser meros ouvintes, mas praticantes, pessoas que vivem essa palavra, Deus, no dia a dia, para que isso possa surtir efeito poderoso em nós e em todas as nossas conquistas. Eu repreendo, Deus, todo o atrapalho, todo o embaraço, seja em forma de sentimentos, pensamentos, todo o cansaço, aquilo que tente, de alguma forma, nos impedir de receber o que o Senhor tem para nós, que não encontre lugar em nós, nem no nosso meio, mas que o Teu Espírito Santo preencha todos os lugares, não só, Deus amado, externamente, quanto internamente, e que tudo o que acontecer aqui seja somente para uma finalidade: dar glória ao Teu santo e bendito nome. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, e quem concorda, diga amém. Amém. Pode sentar no teu lugar. Tome seu assento, graças a Deus. Amém, Jesus. Eu peço muito a tua atenção nessa noite já de domingo, porque o que eu vou compartilhar hoje com você, eu duvido muito, mas eu duvido muito que você não saiba. Só que é impressionante que acontece algumas coisas em alguns momentos da vida da gente, que acho que a melhor definição que eu posso dar é que parece que a gente fica doido. A gente esquece assim das coisas, a gente acaba esquecendo daquilo que a gente guardou para colocar em prática e viver. A gente às vezes até orienta pessoas em relação a isso, direciona pessoas em relação a isso. Nós conseguimos colocar para funcionar na nossa vida em alguns momentos, mas em outros a gente acaba sendo vitimizado por essa situação. E eu quero que você compreenda e que você veja que, embora a Bíblia seja um livro escrito há não sei quantos mil anos atrás, contando desde a primeira tradução e a primeira organização em forma que nós vemos hoje de versículos e capítulos, ela é tão atual. E aquilo que consta nessas linhas escritas há inúmeros anos atrás, como serve para a gente e para o nosso entendimento, para o que vivemos hoje, agora. A Bíblia é para hoje. A Bíblia é para agora. Amém? Nós estamos aqui em um tempo que o reino de Israel já tinha sido dividido. É reino do norte e reino do sul. O reino do sul era, de certa forma, um pouco mais temente a Deus e mais envolvido com as verdades do Senhor. O reino do sul procurava sempre agradar a Deus de alguma forma. Se você tiver depois curiosidade para ver e pesquisar reino do norte e reino do sul, você vai ver um pouco da lista dos reis desses reinos. E quando você vê a lista dos reinos do norte, geralmente é assim: ruim, muito ruim, péssimo, além de péssimo, horrível. E quando você vê a lista dos reinos dos reis do sul,
você vai identificar muitos que se importaram em agradar o coração de Deus. E um desses reis do reino de Judá é o conhecido como rei Ezequias. E ele é um grande homem de Deus. Ezequias foi um grande homem de Deus. Ele tentou agradar a Deus e se propôs a obedecer os caminhos do Senhor, a obedecer os preceitos do Senhor. Mas eu não quero destacar aprofundadamente algumas situações que Ezequias viveu, mas resumidamente, acho que o mais complicado da história de Ezequias foi uma oração que ele fez e fez meio que errada. Eu já comentei com vocês em uma pregação, posso falar depois com as pessoas sobre isso. Mas ele fez uma oração que Deus ouviu e atendeu, porque quando a gente vive de maneira fiel, íntegra e em obediência, Deus também tem um compromisso conosco, amém? Ele não só ouve, mas também atende nossas orações. Só que nem sempre a gente ora certo. E é complicado orar errado, porque ou você não tem uma resposta, ou a resposta não é satisfatória. E é impressionante como nós temos essa dificuldade em, às vezes, orar. Eu vou até colocar isso como um tema de uma mensagem depois. Como orar em situações que necessitam orações específicas. Ontem eu falava com um rapaz aqui da igreja, que veio hoje de manhã, eu comentava, se ele estava aqui e confirmou. Ele me procurou ontem à tarde, sábado. Falando, pastor, eu tenho uma situação muito complicada na minha casa, com um parente meu. E ele é muito difícil, ele é muito complicado, assim, ele faz as coisas deliberadamente, conscientemente, e tudo que ele faz dá uma dor de cabeça muito grande, tudo que ele faz desgasta muito a gente, tudo que ele faz irrita muito meus pais, a mim, todos nós, fica uma instabilidade tão grande em casa, porque ele é muito irresponsável, ele é muito difícil de lidar, e eu tenho orado muito por ele, eu coloco a vida dele diante de Deus, eu apresento ele para Deus, e começou a falar do que ele fazia e como ele fazia. Eu falei, bom, legal, só que você está orando errado. A maneira como ele vive e como ele conduz a vida dele e o dissabor e as situações de adversidade que ele traz para o convívio familiar não exige uma oração como a que você está fazendo. Perceba que você está orando como, meu Deus, abençoa o meu irmão, guarda, livra, protege, livra do mal, guarda ele, ô Senhor, que o Senhor possa proteger desse mundo ruim, e vai orando e orando e orando. Eu falei, e não é o que ele precisa. Porque pessoas que agem conscientemente e deliberadamente de uma maneira que causa desconforto para todo mundo, gente teimosa, precisa mesmo, é ser confrontada. Gente teimosa não precisa ser abençoada, ajudada, direcionada. Gente teimosa tem que levar um pancadão na vida para acordar. Porque depois essa pessoa acorda, desperta para a vida e vive como Deus quer que viva. Você me compreende? Por isso, a partir de hoje, quando você for orar pelo seu irmão, você vai falar, Deus, olha, eu te apresento meu irmão, Senhor. Preserva a vida dele. Tirando isso, desce e arrasa, Pai. Porque o que ele precisa é de um pancadão. Para despertar e acordar, opa, eu estou errado, opa, eu estou agindo errado, opa, eu estou fazendo errado. Quem me entende aqui? Às vezes nós temos esse hábito de acabar direcionando nossa oração de maneira errada. Pelo nosso sentimentalismo, pelo nosso apego emocional. Aí nós não queremos que as pessoas enfrentem algumas dificuldades. E a nossa oração é sempre de preservar e de guardar. Quando o que elas precisam é levar um pancadão de Deus para acordar para a vida. Então, se você lidar com pessoas assim na tua casa, família, na tua realidade, aprenda a orar por elas. Deus, eu amo essas pessoas, por isso eu deixo aos teus cuidados a vida de cada uma. Mas, Senhor, sabe? Que Deus vem e convence quem tem que convencer do jeito dele. Ninguém sabe melhor lidar com pessoas do que Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Ezequias fez uma oração meio fora de momento. Ele recebeu o que ele queria, mas isso fez ele perder o que ele tinha de mais valioso, que era a salvação dele. Não vai entrar nesse mérito. E, ao mesmo tempo que ele era rei de Judá, desse reino do sul, existia um império chamado Império Assírio, que era extremamente extenso. E quando a gente fala em Império Assírio, eu quero que você entenda bem o que eu quero dizer para você. A gente fala em um império que era extremamente bom, preparado, grande,
armado e pronto para toda e qualquer batalha. Falar no exército assírio era associá-lo à vitória, conquista, e isso de forma esmagadora. Isso era o Império Assírio. Eu não estou falando de um povo que tinha algumas armas, umas flechas, eu estou falando de uma multidão de soldados e pessoas boas de guerra, e gente que tinha muita facilidade em expandir o seu território e conquistar. O povo da Síria ia só conquistando. E causavam temor nas pessoas, porque o propósito deles era cada vez mais crescer, expandir territórios e conquistar. Crescer, expandir territórios e conquistar. Crescer, expandir territórios e conquistar. E para quem não sabe, hoje, associando para que você entenda, a Síria compreende o Iraque atualmente. Essa região do Iraque nem parece que era um grande império, né? Hoje a Síria você associa ao Iraque. E o rei desse momento de tanto poder e glória e força era um homem chamado Senaqueribe. Fica aí a dica para as grávidas. Esse rei Senaqueribe, gente, tirando, eu não quero aqui destacar a figura ruim que ele era ou o coração maligno que ele tinha, mas o cara era bom no que ele fazia. Ele era um bom rei, era um bom general, ele era bom de guerra, ele fez o império crescer e crescer muito. E a figura do rei Senaqueribe causava muito temor nas demais pessoas pelo que ela apresentava. Apresentava o quê? Derrota, morte e destruição. E o que aconteceu? Este Senaqueribe decidiu e definiu que iria tomar conta e governar e conquistar o espaço do Reino do Sul. Senaqueribe afrontou o povo de Judá no intuito de gerar dúvidas e inseguranças nos corações. Agora a gente para e pensa, Senaqueribe, o cara forte e poderoso, decidiu que ia conquistar o Reino do Sul. Eu estou falando de Judá, que era uma nação pequena, pouca gente, pouco exército, poucos homens de guerra. É a mesma coisa que eu falasse hoje. Olha, é o seguinte, se prepara porque Estados Unidos declarou guerra contra Codó. Para e pensa comigo. Gente, quem que ganharia? Dependendo do que Codó fizesse. Mas vocês são terríveis. Mas quando você compara essas duas coisas, o que a gente pensa? Quem vai ganhar? Na cara. De cara. É uma coisa que não se para pensar, é uma coisa que não se para analisar, é uma coisa que não se para definir, porque você olha, você compara e você já vê claramente a derrota no ar. Bom, então a Síria vai se levantar contra o reino de Judá, ou seja, Judá já era. E ele começou a afrontar o povo de Judá, querendo colocar dúvida e insegurança nos corações. Ele começou a criar esse misto e essa zona que existe entre a fé e a dúvida, que eu, você, todos nós aqui já experimentamos essa zona entre a fé e a dúvida, sim ou não? Quem crê? Quem confia em Deus? Mas quando a coisa está bem ruim, quem duvida? Todo mundo. É difícil viver de fé, não é, gente? É difícil você agradecer pelo que não recebeu, mas crer que vai receber. É difícil você falar, Deus, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, mas eu não estou vendo, mas está. Onde? Em algum lugar. Como? Também não sei. Mas eu sinto que sim. É difícil viver de fé. E todo mundo já experimentou essa zona entre a fé e a dúvida. E é uma zona tão próxima de um milagre e de uma intervenção divina, mas ao mesmo tempo tão distante. Essa zona entre a fé e a dúvida é algo tão perto de ser abençoado, mas ao mesmo tempo tão longe de receber alguma coisa de Deus. Porque pare e pensa comigo, entre fé e dúvida, o que prevalece? Hein? Entre fé e dúvida, o que prevalece? Se você tem fé, mas parou para pensar e analisar e duvidar, a fé já perdeu lugar. Você pode ter a fé que for, mas se em algum momento você parar e pensar, será que, mas e se, e você permitir que a dúvida chegue no teu coração, nessa mesma hora, você já aniquilou a sua fé. Fé e dúvida não andam juntos. Ou você tem fé, ou você não tem. Você me entende?
E se você parar para pensar comigo, todos nós já experimentamos essa zona entre fé e dúvida, sim ou não? Sim. Isso é o dia todo dia, toda semana, que a gente enfrenta isso. Agora, como conseguir vencer a dúvida em momentos de insegurança? Eu estou assim, agoniado, eu estou aflito, eu estou inquieto, mas a questão é, como vencer a dúvida em momentos de insegurança? A Bíblia mesmo responde para a gente. A Bíblia mesmo fala para a gente lá em Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você quer superar qualquer sensação, qualquer sentimento de dúvida, insegurança? Fica com os olhos firmes em Jesus. Não olha para aquilo que está ao redor, não olha para a dificuldade, não olha para a complicação, porque se você parar para olhar as coisas e pessoas e circunstâncias, a tua fé vai ser de cara abalada. Quem me entende aqui, diga amém. Olhos em Jesus, olhos em Jesus. E quando Ezequias percebeu que estava todo mundo já aflito, antecipadamente, pelo perigo que seria a Síria chegar e começar uma guerra contra o povo de Judá, o que Ezequias fez? Ele chamou todo mundo. Gente, é o seguinte, se reúne todo mundo vem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se reúne todo mundo se achega, porque eu quero trazer uma mensagem para vocês. Eu quero falar algo de Deus para o coração de vocês. E ele falou os versículos que nós acabamos de ler. Ele falou assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E a palavra de Deus fala, e o povo descansou nas palavras do rei Ezequias. O que aconteceu? O povo descansou em quê? O povo descansou nas palavras de Ezequias. Tipo assim, um baita ufa. Graças a Deus. Ai, que alívio. Eu estava precisando ouvir isso mesmo. Eu estava precisando de alguém que conseguisse colocar minha fé no lugar. Ainda bem que esse homem falou alguma coisa. Ainda bem que eu fui para a igreja e ouvi alguma coisa de Deus, porque me trouxe paz e tranquilidade. Ainda bem que eu conversei com tal pessoa que abriu os meus olhos e me fez ver aquilo que eu não estava conseguindo ver. Ainda bem que eu fui nesse culto. Ainda bem que eu ouvi essa palavra. Ainda bem que eu li esse versículo da Bíblia. Ou ainda bem que Deus falou comigo. Porque o que acontece? A paz no nosso coração. Não é verdade? O povo descansou nas palavras do rei Ezequias. E agora atenção redobrada, que eu quero que você entenda o primeiro raciocínio lógico da coisa. Vamos lá, raciocínio lógico número 1. Se o povo descansou nas palavras de Ezequias, não coloca a segunda parte. Quero ver as respostas. Se o povo descansou nas palavras de Ezequias, é porque eles tiveram fé, creram, coisaram. Se o povo descansou nas palavras de Ezequias, é porque eles deram ouvidos. Eles pararam, ouviram com atenção, atenderam aquilo, receberam aquilo e guardaram aquilo. Quem me entende, diga amém. Eles não só ouviram por ouvir, eles deram ouvidos às palavras de Ezequias. Eles pararam, ouviram e guardaram. Como eles deram ouvidos às palavras de Ezequias, ficaram em paz. Ai, ufa, que alívio, graças a Deus. Só que Senaqueribe não se calou. Senaqueribe também se pronunciou. Ele colocou, foi para arrasar. Senaqueribe colocou e falou, olha, versículo 13. Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Ou seja, algum de vocês já ouviu falar que o império da Síria empatou ou perdeu alguma coisa?
Algum de vocês já prestaram atenção que a gente nunca perdeu nada e a gente sempre ganha de maneira avassaladora? Vocês ouviram em algum momento a gente temer algum confronto? Vocês sabiam que as pessoas que nós enfrentamos e vencemos também tinham deuses, oraram aos seus deuses, mas nenhum deles respondeu e todo mundo caiu na nossa mão. Como é que vocês acham que vai ser com vocês? Gente, aí foi sem misericórdia, né? E para completar, olha só, o povo lá de Senaqueribe, e clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. Olha para mim, eu estou falando do império da Assíria. Era outro povo, outra cultura, outra religião, outra comida e outra língua. Mas tiveram cuidado de aprender a falar a língua do povo de Deus, para poder afrontá-los e eles pudessem entender o que eles queriam falar. É muita cara de pau. Os caras vão para um curso online do Instagram para aprender judaico, só para poder confrontar o povo, para que eles entendessem o que estavam falando. Eu não sei se você já teve experiência de viajar para o exterior, e no exterior tem alguma confusão que apontam para você e você não entende nada. Já aconteceu com você? Comigo já. Eu lembro que eu viajei com a Carol, eu não lembro onde é que a gente estava. Eu sei que a gente queria passar de um lugar para outro, tinha uma mulher passando pano. A gente pediu com licença, por favor, que a gente só queria passar para tomar café no hotel. Quando a gente passou, a mulher parece que assim, entrou um demônio nela. Eu falei, é com a gente, é? Não, é com a gente, é? Porque eu não entendi a gritaria que ela estava fazendo. Aí quando eu parei para me acalmar e parei para ouvi-la, que ela estava falando um inglês assim irritado, eu comecei a entender o que ela começou a falar. Você não tem o que fazer, por que vocês não dão uma volta por fora? Eu estou aqui trabalhando, vocês ficam até... Eu falei, meu Deus. Quando você entende, a reação é outra. E o povo do Império Assírio propositalmente aprendeu o judaico para poder provocar o povo de Deus. O que o senhor quer falar com isso, pastor? Me ouça bem e me entenda. O seu inimigo, ele sabe como fazer você ver o que você não quer ver. Ele sabe como fazer você ouvir o que você não quer ouvir. E sabe fazer você sentir o que você luta para não sentir. Ele sabe. Sabe por quê? Porque ele fala exatamente a sua língua. Ele sabe como criar situações para poder atemorizar e assustar e deixar você em pânico. Sabe? Porque, meu irmão, parece que é uma coisa, tá tudo bem. Do nada acontece algo que tira a nossa paz e nos deixa instável. A gente está até bem, tudo bem em casa, tudo ok em casa. Do nada me chega uma mensagem de um cão que você conheceu anos atrás. E aí, como é que vai? Quem é? Eu não sei. E olha, para explicar, minha gente. Sim ou não? Acontece, ele sabe, ele fala a tua língua, viu? Ele sabe. Ele sabe o que fazer para poder te instabilizar, sabe? Ele sabe que pensamento soprar, ele sabe que dúvidas colocar no teu coração, ele sabe como roubar a tua paz. De repente você está bem conversando e sorrindo. É verdade. Cadê fulano? Deixa eu ligar. Desligado. E calhou da pessoa estar numa hora passando em lugar que não tem rede. Jesus, a gente é o cão mesmo. Ele sabe como atacar você. Ele sabe que para alguns é a questão financeira, que se ele mexer com um pouquinho mais de dinheiro, a pessoa vai logo ficar cambaleada. Opa, eita, olha, eu tenho um negócio bom para ti. Mas é irregular. Mas será que não é porta de Deus? Para uns, ele sabe que não é nada de dinheiro, mas um rabo de saia. Aí derruba logo. A pessoa pode colocar 1 milhão na frente. Nunca, quanto mais você passar alguém que chamar a atenção. Eita, meu Deus, me livra, Pai, me guarda, Senhor.
Ele sabe que língua falar. Sim ou não? Ele sabe como atacar, ele sabe como confrontar. Senaqueribe falou aquilo, ainda aprendeu o judaico para confrontar o povo de Deus. Isso apavorou todos, apavorou o povo e apavorou o rei também. Agora para comigo para o raciocínio lógico 2. Se o povo se apavorou com as palavras de Senaqueribe, é porque eles... Mesma coisa, é porque eles deram ouvidos às palavras de Senaqueribe. Da mesma forma que deram ouvidos às palavras de Ezequias, deram ouvidos às palavras de Senaqueribe. E o que fez Ezequias e o profeta Isaías? A Bíblia fala, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, fizeram o quê? Oraram contra isso e clamaram ao Senhor. Clamar é um pouco além de orar. Clamar, de acordo com o dicionário, é proferir em altas vozes, gritar, bradar, implorar, suplicar, soltar altas vozes, gritar, vociferar, bradar. Se eu for orar clamando, acho que eles oraram mais ou menos e viram aquela situação, viram a afronta de Senaqueribe e se apavoraram, foram clamar. Meu Deus, ninguém está falando assim, Senhor, nos livra deles, Pai, e nos protege. Amém. Não oraram assim, não. Foi clamor. Meu Pai, Deus. Desespero. Clamar. Sabe aquela oração que quando você faz que não tem mais o que falar, você só chora? Alguém já ficou assim? Você não consegue falar? Você começa a orar, meu Deus. Não sai. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu o clamor. Gente, tira o ré do seu reclamar e passe a clamar. Por favor, clame mais. Clame mais. Por que eu preciso clamar mais, pastor? Porque a Bíblia tem uma coisinha escrita que é poderosa para quem clama. E todo mundo vai ler junto comigo que diz Jeremias. Todo mundo, 1, 2, 3. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Oh, glória a Deus. Clama a mim e eu vou te responder. E vou te anunciar coisas muito grandes e que ninguém sabe, mas é coisa minha e sua. E se prepara porque é coisa grande de Deus para a sua vida. Eles clamaram ao Senhor. Sabe o que Deus fez? A Bíblia fala, versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. Deus olhou a situação e falou, quer saber? Eu vou logo mandar uma situação para resolver. Minha resposta vai ser logo pronta. Eu vou logo dar um jeito na situação. Porque para resolver só basta que Deus libere uma palavra. Vai e acontece. Porta abre, toda essa de uma vez só. Saúde vem, a morte vai embora. Só basta uma palavra do Senhor e tudo encontra o seu devido lugar. Ele deu uma palavra, veio um anjo e acabou com tudo. E envergonhado, o rei Senaqueribe voltou à sua terra. E entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali, a espada. O grande Senaqueribe da grande nação não é nada diante de Deus. Veio um anjo, resolveu tudo e colocou tudo no seu lugar, porque todo clamor tem uma resposta. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Todo clamor tem uma resposta. Mas eu não quero me frisar, e eu vou já acabar para você poder ir embora comer sua pizza. Eu não quero frisar, não quero destacar somente o fato do conflito entre o rei da Síria e o povo de Judá, de quão Deus mostrou a sua grandeza, o seu poder e a sua autoridade, de como Deus foi soberano, de como Deus foi único, de como Deus foi poderoso em resolver a situação. Não quero mostrar somente isso. Eu quero que você entenda algo bem profundo. Por isso que eu peço, presta atenção. Bastante. Para que você entenda. Entre o início do conflito e a solução de Deus como desfecho, o povo de Judá passou por inúmeras circunstâncias desnecessárias. O que é isso, pastor? Entre você orar a Deus, clamando por algo, e você receber o agir de Deus, a intervenção de Deus, é impressionante que entre uma coisa e outra, nesse entretempo, a gente passa por tanta coisa que é desnecessária passar. Porque se eu oro é porque eu creio que Deus vai ouvir e responder, amém, gente?
Se eu oro é porque eu creio que Deus vai ouvir, responder e fazer alguma coisa acontecer. Se eu oro é porque eu creio que Deus vai mostrar a sua graça, o seu poder e a sua soberania, fazendo algo em meu favor. Eu oro porque eu creio nisso. Quem concorda comigo, diga amém. Só que entre o orar e o alcançar alguma coisa, é impressionante que a gente enfrenta muita coisa desnecessária como o povo de Judá enfrentou. Entre o orar a Deus pela situação de conflito que enfrentavam e o desfecho que Deus deu, eles passaram por situações como ansiedade pelo desconhecido. Você passa por isso ou não? Ai, eu orei, amém. Deus respondeu? Não, eu estou calmo. Eu só estou chorando, de alegria. Que nada, está ansioso e agoniado. Entre você orar e nos operar e fazer alguma coisa, todo mundo passa por oscilações de fé. Eu creio. Aí eu acordo, não aconteceu nada, eu já nem queria mesmo. A gente é muito assim. Entre o orar, pedindo alguma coisa e colocando na mão de Deus, e Deus operar, a gente passa por um momento de desconfiança e insegurança. Como eu escuto isso em conversas com pessoas que tem uma fé tão grande, tão firmada, são tão conhecedoras de Deus, mas assim, entre o Deus fazer e o que ela orou colocando para Deus, ela passa pela ansiedade, pela oscilação de fé, pela desconfiança, passa pelo medo, passa pela tristeza, e às vezes é uma tristeza tão profunda que a pessoa fica acamada, sem ânimo e vontade para nada, quase entrando numa depressão. Eu estou falando bobagem? Acontece ou não? Com você também? Comigo também, porque eu sou igualzinho a você, um pouco pior. Vocês são gente, quase como nós. Como diria aquela mulher lá do programa de TV. Todo mundo passa por isso. Agora a questão é, se não bastasse todo esse conflito que a gente enfrenta na vida da gente, a gente ainda tem o prazer de atrair mais confusão para nós. Como assim, pastor? Olha, você não é fácil. Olha, sua sorte é que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, todo dia amanhecia uns 4 mortos. Senhor, não falei já? Pá! Um raio logo. Isso é muito difícil. Quem crê? Quem confia? Quem acredita? Mas quem passa por isso aqui? Gente, Deus é muito paciente, né? Você vai orar, Senhor, Pai, eu estou te apresentando de novo, Deus. Não é que eu não confio em Ti. É porque eu amanheci abalado, Deus. Me segura, Jesus, me segura. Aí Jesus, Pai, calma, vamos logo. Pai, eu morri por eles. Pai, segura. Vamos operar. O Espírito Santo vai, fulano, ora mesmo. Olha, você dá um trabalho pro céu, meu irmão. Meu irmão, se houver recadastramento de anjo da guarda, o senhor chega lá em pânico. Com quem que eu fico esse ano? Com ele de novo. Ah, não. Vem umas ideias doidas na minha cabeça que eu não sei de onde vem essas coisas, não, mas é. Porque você crê, você ora e você passa. E já não bastasse os problemas da vida, você ainda traz mais problema. Como? Por que eles enfrentaram tudo isso aqui? Ansiedade, oscilação de fé, desconfiança, segurança, medo, tristeza. Porque, além disso já ser uma coisa natural nossa, o problema deles, enfrentaram tudo isso porque eles ouviram gente demais. Coisa péssima que a gente tem é de ficar trazendo tudo para todo mundo, que a gente quer saber da opinião dos outros e quer saber o que os outros acham e acaba ouvindo gente demais. A reação é essa, que burro que a gente é às vezes, viu? Como a gente é tolo às vezes. Em nome de Jesus, ouça, fotografe, coloque assim, impresso no teto do seu quarto, você acordar e olhar quando você logo despertar. Em nome de Jesus, coloquei essa frase esses dias nas redes sociais. Liberte-se do vício de precisar da aprovação e opinião dos outros. Liberte, pode fotografar, não estou nem aí. Liberte-se desse vício de ficar dependendo da aprovação e da opinião dos outros. O que é? Olha, tem pessoas que você precisa recorrer. Tem pessoas que estão aqui para te ajudar, que te amam, que querem o teu bem, que se importam com você, que fazem tudo o que podem e o que não podem para dar um resultado bom para a tua vida.
Mas tem gente que não é assim. E você chora que nem ela. Pascolo de mãe é remédio. Pronto, passou. Oh, a tia não funcionou. Pronto, Jesus. Criança, né, gente? É uma coisa assim, cria da gente é cria da gente. Larga dessa história de ficar querendo aprovação de A, B, C e D, ou contar com a opinião de, para tomar as tuas decisões e resolver coisas da tua vida. Porque quando você ouve gente demais, você traz mais problema para o que você já tem que resolver. Sim ou não? Sim, gente. Não dá munição para os que já estão com a arma pronta para atacar e só falta bala. E a bala que você dá é isso aí que você fica falando, expondo, comentando, dizendo, abrindo para B e para C. É sua vida, é coisa de Deus para você. Só que você acaba falando demais e quer contar com a sugestão, opinião de todo mundo. Isso acaba fazendo o quê? Desandando. Olha, eu digo para você, uma coisa é verdade. Mão demais que mexe no bolo, desanda a massa. Não é? A melhor coisa é, se tem mão demais no bolo, abre mão e deixa que a pessoa faça sozinha. Se der errado é culpa dela, não sua. Para com esse mal, que esse é o mal da gente. A gente fica inseguro e quer ouvir os outros. Não é? Quem dá ouvidos a gente demais, geralmente passa por algumas coisas que eu quero comentar com você aqui. Preste atenção, tá? Quem dá ouvidos a gente demais, número 1, fica confuso e não consegue decidir. Fulano falou, é verdade. E o outro, mas é também. E o outro, eu também acho que eu não devo. O outro, eu concordo. Sim. Você fica ouvindo Deus e o mundo, você fica ouvindo em vez de Deus é Deus e o mundo, e você fica confuso e não decide nada. Acontece ou não, gente? Quando você ouve gente demais, você é tomado pela aflição e sempre acompanhado de comparações. Se ouve a pessoa, ela fala alguma coisa, é porque o outro faz esteira e ele conseguiu, então eu vou lá e eu também, porque eu consegui. Você fica vivendo de umas comparações, porque fulano, porque ciclano, porque beltrano, porque não sei quem me falou de não sei quem, porque não sei quem comentou de não sei quem, porque não sei quem falou da vida de não sei quem. Aí você fica sempre se comparando, e geralmente a comparação nunca te coloca para cima, a comparação sempre te coloca para baixo. É verdade ou não é? Deixa eu me comparar aqui. Eu e a vida financeira com a do Roberto Justo. Eu perco. Você nunca se compara para cima, é sempre colocar para baixo. Você fica ouvindo gente demais, as pessoas ficam colocando coisas que elas nem sabem. Tem gente que parece que é tão boa, que sabe tudo, mas é mó tola. Se você ouve gente demais, você perde grandes oportunidades, viu? Literalmente, baba, baby. Baby, baba. Você podia estar agora muito bem posicionado, com o amor da sua vida. Até começou, mas aí veio um falar e você ouviu o outro, e eu ouvi o outro, e ouvi o outro, e viu. Na hora não foi para lugar nenhum, tá como? Tá como? Não acontece, gente? Só que essas perdas não são só emocionais não, tá? Essas perdas de oportunidades podem ser empresariais, emocionais, profissionais, familiares, financeiras. Sabe por quê? Porque os espertos acham que o mundo é deles. Eles vão nessa conversinha, nesse aconselhamento e começam a querer tirar você do jogo e, ocupar o teu lugar. Eu lembro de uma história que o rapaz era cristão, estava num ônibus com outro que não era. Aí eles desceram do ônibus e o que não era cristão achou R$100 no chão. Ele, olha, R$100. Aí o que era cristão, olha, essa coisa assim, muito fácil. Quem vem fácil, vai fácil. Tu não sabe se não tem um feitiço, uma magia que pode acabar com a tua vida, desgraçar a tua saúde, porque isso aqui jogado no chão parece coisa assim que é feito, sabe? Essas magias, essas coisas negras assim para poder. Olha. O cara olhou, é verdade, né? Deus me livre. O outro pegou. Sai em nome de Jesus! Colocou.
O esperto, o esperto acha que o mundo é dele, minha gente. E a gente que é tolo fica querendo ouvir Deus e o mundo. Não se espanta, porque tem pessoas que são maravilhosas, estão no teu convívio há tanto tempo, e tua vida não vai para frente, é por causa delas. Isso é pesado, né? Mas pode acontecer. Pessoas que ouvem gente demais, depende dos outros para controlar suas emoções. Eu tô nervoso, falar com fulano. Eu tô assim, eu tenho que. Eu preciso de, eu tenho que estar com, eu tenho que. Gente que ouve gente demais não consegue se ajustar, se alinhar, se controlar. Gente que ouve gente demais não consegue resolver suas questões particulares sozinho. Meu irmão, olha, seja feliz em sua própria companhia e floresça você com você mesmo. Porque você é gente boa, então se você não está bem, procure ficar bem, meu irmão. Vá no cinema, compre um balde de pipoca doce com salgado e coma. Depois, vomita tudo, mas come primeiro. Sabe? Gente que fica assim, dependendo para que a coisa possa acontecer. Tô doido para ir no cinema, vamos? Eu não gosto desse filme. Eu também não. Que fome, quer almoçar? Eu estou sem fome. Eu também passou. Não, eu como sozinho. Eu não vou esperar ninguém, não. Gente que não consegue, sabe, que fica dependendo dos outros para controlar suas emoções. Alguém conhece alguém assim? Quem sabe até você mesmo. Gente que ouve gente demais é altamente influenciável. Meu irmão, ele vai embora. Se é para levantar a mão, levanta. Se é para dançar, dança. Se é para ir, vai. Para onde é para ir, ele vai. Porque ele está no meio de tudo. Que nem essa criança, ele vai seguindo tudo. Ele vai só repetindo tudo, porque é influenciável. Porque ele tem que ouvir gente demais. Para pular, pula. E assim vai. Porque ouve gente demais. Isso é péssimo, gente. Ouça o que eu vou dizer para você. Satanás tem 3 secretários. Me falaram, me contaram, me disseram. Cuidado com eles. Cuidado com esses secretários. Olha, me contaram, olha, me falaram, olha, me disseram. Aí você vai resumindo sua vida, você vai reduzindo sua vida, você vai se impedindo, você vai não se permitindo, porque me falaram, me contaram, me disseram, surgem para literalmente bloquear, atrapalhar, impedir você de crescer. Quem me entende aqui, diga amém. E o pior é que teve um empossado mais recentemente, que foi, eu fiquei sabendo, agora são 4 secretários, Eu fiquei sabendo, agora são 4 secretários. Gente, eu vou falar, por favor, em nome de Jesus, preste atenção. Não procure ouvir pessoas que somente passaram pelo que você passa. Dê ouvidos às que passaram, superaram e foram saradas. Porque se a pessoa só passou pelo que você passa, mas não superou e não está bem, não vai ser bom o que ela vai te falar. Você me entende? Eu estou aqui com esse problema meio que emocional. Deixa eu ligar para essa minha amiga que passou pela mesma coisa no namoro dela. Deixa eu ver o que ela tem para me dizer. Meu irmão, ela passou o que você passou, mas até hoje ela é machucada. Espera. Fulana, tu passou por isso? O que tu me diz? Ninguém presta. Só tem homem tem vergonha. Procura comprar um cachorro. Procurar ouvir gente que passou pelo que você passa, mas não superou, é tolice. Você me compreende? Nem falo para você concordar, só compreende isso. Porque algumas pessoas passaram, mas permanecem lá. Estancada na dor, estancada no choro, estancada no sofrimento, estancada na perda. Atenção que pessoas que valem ouvir são aquelas que nunca privam você de verdades, mas sempre escolhem a melhor maneira e as melhores palavras para trazer tudo ao seu conhecimento. E o principal, elas nunca acusam. Nunca. Elas chegam para você falando, olha, que bom que você está experimentando isso. Eu acho legal, mas não vamos deixar de... Lembra também, ele sempre tem um jeito de chegar a você para não fazer você sentir o tolo, o burro, o imbecil, o pequeno, o diminuído, o que não tem vontade própria, o ridículo. Não, eles por te amarem, sempre ouvem você, entendem você, falam verdades, mas sabem como chegar ao teu coração. E o principal, nunca acusam ninguém, porque sempre respeitam as histórias de vida das pessoas. Essas pessoas valem a pena ouvir.
Quem me entende, diga amém. Quem já se deu mal porque ouviu algumas pessoas que não falaram coisas que edificaram vocês? Entende uma coisa? Que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode ouvir quem você quiser. Se Deus é o Senhor da tua vida, Ele vai te fazer chegar aonde você tem que chegar, ouvindo ou não ouvindo, sendo ou não sendo, participando ou não participando, pessoas da tua vida. Porque o Senhor é que cuida da gente. A Bíblia fala um versículo que eu gosto muito, assim, eu gravo esse versículo, quero que todo mundo leia junto esse provérbio. Todo mundo junto, 1, 2, 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Opinião boa é a de Deus. E das pessoas que são dele, que te orientam em amor e debaixo da unção do Espírito Santo dele. Amém? Eu quero orar por você nessa noite, porque Deus trouxe isso ao meu coração, sim. Eu quero orar por você porque nesse mundo complicado, onde as pessoas parecem que têm essa necessidade cada vez mais de se autoafirmarem em pessoas, não é problema ouvir ninguém, mas quem ouvir. Minha oração por você vai ser que Deus te dê 2 coisas: discernimento, para aquilo que você ouvir, você na hora conseguir identificar: isso aqui não vem de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é para o meu bem. E além de discernimento, sabedoria para como você conseguir se sair dessa ou dessas pessoas sem deixar ninguém ferido nem marcado. Mas não vale a pena tanta aproximação com quem não preserva e não consegue desejar e lutar para que você esteja melhor e bem. Quem me entende aqui? Você concorda comigo? Vamos orar? Você concorda? Fica em pé no teu lugar. Vamos falar com Deus. Amém, Senhor. Feche teus olhos por um momento e quando você pediu para Deus discernimento, Deus vai te dar, te capacitar para isso. Mas não se assuste se você começar a perceber que você está cercado de algumas pessoas que estão tão inseridas no teu contexto de vida e você perceber que essas pessoas não é quem você imaginava. E de repente o que elas falam tentando te ajudar é fruto de despeito, porque no fundo a intenção não é te ajudar. Aí você acaba dando ouvido a elas e você vai perceber que muita coisa ainda não aconteceu, você foi privado de viver por causa das palavras de A, B, C e só Jesus para ajudar a gente mesmo. Quero muito orar por você, porque a gente acaba dando ouvidos para pessoas que nos fazem viver prisões. Nos fazem viver prisões. E aquilo que a gente ouve dessas pessoas parece que fica tão marcado na gente e deforma a gente. É você que era para estar sarado e bem, não está. Por quê? Porque acabou dando ouvidos para quem não era para dar. O povo de Deus deu ouvidos a Ezequias, que bom. Mas deram ouvidos a Senaqueribe também, que péssimo. Porque o fato de dar ouvidos a Senaqueribe os fez enfrentar situações de ansiedade, aflição, medo, tristeza, oscilação de fé. Ouve, dá ouvidos a quem de fato vai te levar para um lugar melhor do que você sente, do que você vive, do que você passa. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que agrade em qualquer Ora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. quebranta o meu coração. Transforme conforme a tua palavra, Deus. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Deus, que realmente não consegue muito bem filtrar aquilo que acabam dando ouvidos, e aquilo que algumas que se encontram aqui dão ouvidos, Deus, é desencorajador. Rouba a paz, rouba a esperança, rouba a alegria, rouba os sonhos, rouba os planos e coloca a gente em uma situação de tristeza profunda, coloca a gente em uma situação de nenhum tipo de expectativa pelo amanhã, quando a verdade é que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã melhor. Deus, eu oro por cada pessoa, eu te peço, dá discernimento, aquele discernimento de Deus que nos faz identificar o que vem de Ti e o que não vem. Nos dá discernimento e equilíbrio, Deus, para conseguir identificar aquilo que a gente ouve de todos os lugares que vierem até nós, sejam pessoas próximas ou não tão próximas, pessoas que conhecemos ou pessoas que surjam ao longo do nosso caminho. Não permite, Deus, que a gente seja enganado por aquilo que a gente ouve e a nossa vida pare e a gente perca oportunidades, perca chances. Ou permite, Deus, que a gente viva andando em círculos por causa do que ouve, que a gente viva uma vida de miséria, quando o Senhor tem para nós uma vida abundante, abundante, Senhor. E junto com o discernimento que eu te peço para cada pessoa, eu clamo e te peço sabedoria, porque algumas situações, Deus, não serão somente dignas de uma simples conversa, mas de um afastamento e de uma postura mais firme. Mas nos dá sabedoria para fazer isso da melhor forma, a não ferir e não machucar ninguém, porque nós não estamos aqui nesse mundo para isso. Preserva a nossa vida, preserva os nossos dias, nos dá discernimento, nos guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o coração de pessoas que já ouviram tanta coisa de tanta gente, e por causa disso tem a vida tão estagnada em algum ponto, seja ele qual for. Nos faz crescer, avançar e andar para frente, porque o Senhor tem coisas boas e melhores esperando por nós. Cumpre os teus propósitos na nossa vida e dá glória ao teu nome através de tudo que vivermos e conquistarmos no Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Coloca a mão no coração e ora assim comigo: Senhor meu Deus, o Senhor me conhece,
melhor do que ninguém. Por isso eu te peço, me ajuda a não depender daquilo que eu ouço, mas a sempre firmar os meus olhos no autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Me ajuda, Senhor, a ter discernimento quanto àquilo que eu ouço. Me ajuda a identificar e a pontuar, sabendo o que vem e o que não vem de Ti. E aquilo que não vem de Ti, me dá forças para não permitir alcançar o meu coração e abalar os meus sentimentos. E me dá sabedoria para que da melhor forma eu possa proceder e ser e permanecer íntegro diante do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não senta sem abraçar só duas pessoas e falar assim, ó, que Deus te ajude. Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.